Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco do Brasil e um mega dividendo que o Banco do Brasil poderia pagar para os seus investidores. A recuperação do Banco do Brasil dos resultados para o ano de 2026 já está muito próxima. E se o banco voltar a recuperar o seu patamar de rentabilidade, há uma probabilidade muito elevada do banco repassar mais de R$ 3 por ação. Isso mesmo que vocês ouviram, que nas cotações atuais do Banco do Brasil daria um provento atual na faixa de 12%. Além desse mega dividendo que o banco pode extravar com a recuperação da rentabilidade, ele ainda poderia estar extremamente barato e com alto potencial de valorização em relação à cotação atual, já que as ações do Banco do Brasil seguem negociadas abaixo do valor patrimonial. Então ele poderia dobrar na cotação e ainda por cima pagar excelentes proventos. Então já fiquem comigo até o final desse vídeo, já para vocês saberem sobre esses segredos a respeito do Banco do Brasil que o mercado não está deixando vocês enxergarem, e quando o banco subir, não adianta chorar. Então já fiquem comigo aí, já para vocês verem todos esses segredos. Mas antes de falarmos sobre Banco do Brasil e essas novidades, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu percebo que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que na carteira de ações do canal, o Banco do Brasil ele é a maior posição da carteira. Perceba que eu tenho 40% do meu portfólio nas ações do Banco do Brasil. Essa é uma posição bem substancial e claro que essa posição foi acumulada no longo prazo, né? Não foi ali nada do dia para a noite, mas é uma posição sim bem interessante e que eu fui acumulando com o passar do tempo. Banco do Brasil, se eu pego aqui meu preço médio ajustado por dividendos, fica abaixo de R$ 21. Então perceba que eu já estou num lucro bem expressivo aqui no Banco do Brasil. Porém, como eu quero carregar as ações para longuíssimo prazo, eu não fico girando a carteira com bastante frequência. E o Banco do Brasil, pessoal, ele tem passado por um momento turbulento de curto prazo. É claro que quando a gente pega as ações do Banco do Brasil numa lupa longa de tempo, se a gente coloca aqui, ó, o Banco do Brasil foi o banco que mais gerou valor ao acionista na bolsa. E todo mundo pensa que é o Itaú. De fato, o Itaú foi uma máquina de geração de resultados. Mas o Banco do Brasil, ele gerou mais retorno. Sabe por quê, pessoal? Porque o banco, ele é mais cíclico. E por ele ser um banco de qualidade, claro que não fica ali no nível do Itaú, mas ele é um bom banco, tem um ROI médio na faixa de 15% ao ano. Desde o Plano Real, a ação do Banco do Brasil custava 22 centavos, quando você pega ali dos anos 2000, né? Que foi mais ou menos ali um pouco pós-Plano Real. Então você pega ali, ó, a cotação atual das ações de 24,70, aqui no gráfico não está atualizado, mas a gente pode pegar aqui mesmo, na marra mesmo aqui, tá? 24,70 dividido por 0,22, o Banco do Brasil se valorizou 11.127% de valorização a um período de 26 anos no tempo. Então, quando você coloca isso aqui em taxa anual composta, se a gente coloca aqui no Excel, né, fazendo a fórmula da taxa equivalente, o Banco do Brasil, pessoal, trouxe um retorno fenomenal para o investidor. Porque você coloca aqui, ó, 11 mil, né, 116% de retorno numa lupa de 26 anos, o banco deu 19,91% ao ano, apenas com valorização. Só que a gente sabe na prática que o Banco do Brasil ele é um excelente pagador de dividendos, e o dividendo ele faz parte do retorno total acionista no longo prazo. Quando você pega o Banco do Brasil aqui, ó, numa lupa mais longa, você observa que o provento médio da empresa fica de 8,8%, tá? Isso se você pega desde o Plano Real, ele fica aí mais ou menos nessa mediana. Então, se você soma um retorno composto de 19,91% ao ano, né? Mais 8,85%, o Banco do Brasil deu quase 29% ao ano de rentabilidade no longo prazo. Isso foi suficiente, pessoal, para multiplicar um capital de apenas R$ 10.000. Se você esperou ali, claro, foi longo prazo, não foi coisa aqui do dia para a noite, 26 anos.
você ter conseguido, 29% ao ano sem fazer mais nenhum aporte, você multiplicou em 7,5 milhões de reais. Então perceba que as boas empresas no longo prazo pode te deixar muito milionário. Porém, ninguém fala, né? Ninguém fala muito do Banco do Brasil. O pessoal fala mais das modinhas, pega ali VEG, mas as ações mais baratas podem te trazer sim um belíssimo retorno. Tá bom, Pablo, mas aí vem aquele velho tema aqui do mercado financeiro. Retorno passado não é garantia de retorno futuro. Em partes isso é verdade, mas não é tão simples quanto parece. Até porque, pessoal, para a gente se basear se uma empresa é boa, a gente precisa olhar para o passado, porque a gente não tem como saber se essa empresa vai continuar performando bem. A gente tem que jogar as nossas cartas ao nosso favor. Então, consequentemente, a probabilidade do Banco do Brasil continuar crescendo no longo prazo tende a ser bastante elevada. Já que o lucro do Banco do Brasil cresceu a uma taxa, se a gente faz aqui a fórmula, 1 menos payout médio do banco foi de 30% ao ano, vezes ROI de 15%. O Banco do Brasil cresceu 10,5% ao ano na média. Então, se a gente coloca hoje a grosso modo, sem fazer uma análise muito profunda, facilmente o Banco do Brasil te traz mais de 20% ao ano. Então, para ele repetir esse retorno, é muito provável, até porque esse retorno aqui total, quando eu joguei para vocês, já considera tanto a reaplicação do provento por parte do investidor, como também ali a própria valorização nas cotações, que tende a não ficar aqui neste cálculo que a gente coloca sobre esse retorno composto em Banco do Brasil. Então, olhando para preço, mais expectativa de recuperação, o banco ele é muito ligado ao agronegócio. Então, caso haja uma recuperação aí dos preços das commodities agrícolas, queda da inadimplência no setor agrícola, o Banco do Brasil pode responder muito bem, como já respondeu em ciclos anteriores. Então, se a gente pega aqui, ó, valor patrimonial da ação, perceba que o banco, quando está no mercado mais aquecido, ele negocia por um PVP, preço sobre valor patrimonial, na faixa de 1,57. Se você divide isso aqui, ó, pelo PVP atual, você tem aí um potencial de alta de 100%. O banco poderia dobrar de preço para bater essa média de PVP. Perceba que essa média não faz tanto tempo não. Olha lá, no ano de 2019 o Banco do Brasil atingiu isso. Detalhe que nessa época ele tinha bem menos qualidade do que ele tem hoje, tá? Hoje ele tem uma receita maior, hoje ele tem um índice de capital mais elevado, só tá passando por uma dificuldade temporária. Então imagina se o mercado volta a pagar esses múltiplos. A gente percebe que o banco teria sim um potencial de dobrar o capital do investidor nesse caso. Além disso, você vai ter a renda passiva, porque se você pega aqui, além de todo esse potencial de valorização, pensa da seguinte forma, ó, hoje o banco está avaliado supondo a recuperação. Já no curto prazo, vamos supor que o banco lucra aí 24 bilhões. No curto prazo ele está por 5,87 vezes lucro. É muito barato para o padrão de Banco do Brasil, que negocia por um múltiplo médio na faixa de 12 a 11 vezes no mercado de mais valorização. Esse mercado quando fica caro. A média mesmo fica ali em 8, 9. Então perceba que já tem aí potencial de upside. Porém, se você considerar a recuperação do resultado do Banco do Brasil, ele voltando ali, né, para os seus 33 bilhões, basta a parte de crédito melhorar um pouco. Porque para quem não sabe, pessoal, metade do lucro, todo o lucro que o Banco do Brasil tá dando, tá quase 100% agora, é advindo das suas subsidiárias, das participações que ele tem em outras companhias, como BB Seguridade, Banco Patagônia, Elo Cartões, e a parte de crédito está dando prejuízo. Então basta o banco melhorar um pouquinho a parte de crédito, que ele já vai voltar a ter um resultado ali na casa dos 30 bilhões. Então perceba que é muito fácil do banco se recuperar. Não é uma coisa ali de outro planeta, né? Mágica. Não é, pessoal. Basta o banco parar de dar prejuízo na parte de crédito, ele volta a ter lucros maiores, de 30 a 33 bilhões. Por quê? Porque a parte ali de subsidiárias já está dando um resultado muito robusto para o Banco do Brasil. Então, se a gente coloca aqui, ó, 141 bilhões dividido por 33, você tem uma relação preço-lucro de 4,27 vezes. A média do banco é 9, então ele poderia também dobrar de preço para bater essa média dele. E olha que legal, se você usa 1 dividido por 4,27, se você perpetua um payout de 40%, dado que com a recuperação do lucro, provavelmente o banco vai voltar a aumentar o payout. Então, consequentemente, o dividendo por ação projetado, né, em termos percentuais, seria de 9,3% ao ano na média, mostrando que o dividendo poderia ser aí bem atrativo. E se você coloca esse dividendo aqui grosso, né, dividendo por ação, você poderia ter aqui, ó, com o lucro, né, 5,75 por ação, se ele pagar 45% desse LPA, você tem 2,58. Em 2 anos você já tem mais de R$3 por ação, pessoal. Você tem ideia disso? A máquina de dividendos que o Banco do Brasil pode se transformar para você que está trabalhando
nessa tese de recuperação. Agora, no curto prazo, o provento pode estar menorzinho, mas não é também um provento de se jogar fora, porque veja só, hoje o Banco do Brasil está cotado por uma relação preço-lucro, né, de 5,87 vezes, correto? Então, se a gente fizer 1 dividido por 5,87, você tem aqui 17% de earning yield. Se o banco pagar 30% de payout, que é o que ele tem pago para o investidor, hoje você tem um provento na faixa de 5% ao ano, mostrando que também não é um provento de se jogar fora, pessoal. Um provento baixo? É, mas é de curto prazo. A gente sabe que o banco está passando por uma crise. Quando ele recuperar, geralmente o Banco do Brasil, quando tem essas crises, recupera de 1 a 2 anos, tá? Então você demora ali um tempinho ali, daqui a pouco ele volta, o mercado exagera na cotação, sobe tudo de uma vez, e você que comprou barato e se aproveitou desses momentos de queda, pode acabar ganhando bastante dinheiro, que é o meu caso aqui na carteira do canal. Eu tenho uma visão com o Banco do Brasil, né? Tanto de oportunidade, como também aqui de renda passiva, de se aposentar com as ações do banco, olhando lá no futuro, né? Não agora. Daqui 2 a 3 anos, o banco pode trazer aí um resultado mais consistente, principalmente trabalhando nessa tese de recuperação gradual do Banco do Brasil. Basta o agro reagir, né, pessoal? Essa aqui é a verdade. Se o agro voltar aqui e reagir, eu acredito que nesse ano ele já vai ter melhora, porque o preço da soja já está reagindo. Perceba que aqui, ó, o preço da soja já se valorizou, o banco já projeta uma recuperação gradual da rentabilidade. Então, assim, a recuperação vai vindo de pouco. Mas isso daqui, pessoal, não é nada para os padrões que o Banco do Brasil passou no passado. Olha, o Banco do Brasil passou por vários problemas, até piores do que este, tá? Olha lá no passado, o banco, ó, já teve pandemia, já teve crise do subprime, já teve governo Dilma, tá? Em que o Banco do Brasil, você pega aqui, ó, o lucro no governo Dilma, olha o que aconteceu com o Banco do Brasil, você pega, ó, de 2015 para 2016, o lucro do banco caiu mais de 50% com o aumento da inadimplência. E depois ele foi se recuperando gradualmente. Perceba que esse ciclo sempre acontece. Ele é cíclico, né? Mas perceba que a receita do banco é sempre crescente. O banco ele tem hoje de receita muito mais do que ele tinha lá em 2019. Então você vê que o banco tem muito mais qualidade hoje, né? Tá muito mais resiliente. Então, hoje nesses preços, eu acho que está barato e tem sim uma boa expectativa tanto de valorização e também de bons pagamentos de proventos, olhando para o médio e longo prazo. É claro que vai exigir um pouco, né, da paciência para o investidor, mas para você que tem paciência de esperar, pode ser um case bastante interessante. Lembrando que nada se trata de recomendação de compra ou de venda. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm ações do Banco do Brasil e qual é essa expectativa de médio e longo prazo. Eu, em particular, tenho as ações do Banco do Brasil e acredito sim que ele será uma boa decisão de investimento. Mas isso aqui precisa trabalhar numa tese, mais uma vez falando de médio a longo prazo. As coisas não tendem a acontecer por agora. Pablo, tu comprou uma ação agora, ela tá subindo 50%. Então, foi sorte, tá? Porque assim, a probabilidade de você ganhar com ações no curto prazo é muito baixa. Se você comprou e subiu, você deu sorte. Talvez você pegou ali um momento de alta, ou aquela ação estava muito barata, do nada começou a ser comprada forte. Mas quando você coloca numa lupa de médio a longo prazo, a probabilidade de você ser vitorioso é mais de 99%, desde que você compre boas empresas que pagam dividendos e que sejam empresas que crescem a uma taxa consistente e que também sejam setores essenciais, né? Aqueles setores que pode acontecer a crise que for, eles continuarão existindo aqui no Brasil, como o caso do Banco do Brasil, né? Que financia mais da metade do agronegócio aqui do país. Então a probabilidade de quebra é baixa, quer dizer, é nula, né? A probabilidade de quebra é nula. E consequentemente aí, temos ainda essa expectativa de recuperação para o investidor se aproveitar. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!